Minha amiga e meu amigo, em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu militarmente a Ucrânia, alguns países do Ocidente, em especial aqueles que compõem a OTAN, Estados Unidos, Turquia, Alemanha, França, Inglaterra, Polônia e outros países que compõem essa organização, ao invés de usar a sua diplomacia para tentar dar um basta naquele conflito que se iniciava, eles logo correram para botar mais lenha na fogueira ou tentar apagar o fogo jogando gasolina. Esses países viram ali a grande oportunidade de derrotar e esfacelar a Rússia. Não usaram a sua diplomacia para buscar a paz, como também tiveram a preocupação tão somente de fomentar ainda mais o conflito. E é aquele conflito que nasceu inicialmente com a Rússia e a Ucrânia, logo se transformou em uma guerra por procuração. O que é uma guerra por procuração? É aquela guerra em que um grupo de países ou países, por não ter a coragem de enfrentar um inimigo, ele arma, municia, treina e incentiva um outro país para confrontar aquele inimigo. No caso, a Rússia, no caso os Estados Unidos e os demais países que compõem a OTAN, viram na Ucrânia a possibilidade de usá-la para tentar aquilo que é praticamente impossível: derrotar e subjugar o exército russo. Eu não sou cientista político, mas desde o início que eu venho falando, esse conflito não vai acabar bem para a Ucrânia e para a União Europeia. Leia-se União Europeia e OTAN, que compõem Estados Unidos. Olha, não é que eu tinha razão? Hoje nós passamos dos mais de 100 dias de guerra, de conflito. A Ucrânia já perdeu, a Ucrânia se transformou num estado completamente, por causa desse conflito, num estado completamente destruído. Perdeu 20% do seu território. Vale lembrar que a Ucrânia é o segundo maior país em extensão territorial na Europa. É o segundo país com maior extensão territorial depois da Rússia. E aquela região de Donbass, a qual a Rússia já se apoderou militarmente, ela significa 20% do território ucraniano. E para se ter ideia, esses 20% é o equivalente a Bélgica, Holanda e Luxemburgo juntos. Para você ter uma ideia. E é a porção de terra da Ucrânia mais fértil. Como também é a porção de terra que dá saída para o mar. A Ucrânia já tomou todo esse território para impedir de uma vez por todas que a Ucrânia tenha acesso ao mar. Só falta tomar a localidade de Odessa. Uma vez tomando Odessa, a Ucrânia perde a sua passagem para o mar, perde uma extensão territorial fenomenal e, em mais incrível, é a mais fértil. Ou seja, o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele acreditou mesmo que o Ocidente, a OTAN e a União Europeia fosse lhe dar condições para enfrentar a toda a poderosa Rússia. Foi abandonado. E os armamentos que os Estados Unidos mandou para ele não foi em forma de doação, foi em forma de linha de financiamento para a Ucrânia pagar depois. A Ucrânia mandou armas, a Turquia mandou armas, Polônia, Suécia mandou arma, França mandou arma,
Estados Unidos mandou armas. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com essas armas? Quando elas chegavam no depósito, a Rússia bombardeava. Ou seja, nem usada elas foram. O Zelensky ele não se preocupou com o seu povo, o povo ucraniano. Quem acompanha essa história, esse conflito entre Ucrânia e Rússia já é secular, não é de agora. Não é de 2022, é de séculos. Mas teve início em 2014, quando o líder daquele país, da Ucrânia, aliado a Putin, foi destituído por uma revolta popular. Ali que começou o conflito Rússia-Ucrânia, em 2014. Mas veio implodir agora. A Ucrânia já está derrotada. O seu exército está falido. Vocês lembram que no início existia jovens se apresentando como voluntário para lutar ao lado da Ucrânia, inclusive alguns brasileiros? O que aconteceu com esses voluntários? Muitos deles perderam a vida. Recentemente, a Rússia bombardeou um alojamento onde se abrigava os voluntários estrangeiros que lá se encontravam para ajudar a Ucrânia. Em um único golpe, foram tirados a vida de 300 voluntários estrangeiros, entre eles um brasileiro de origem gaúcha. Aqueles jovens que estavam na frente de batalha, vocês não vê mais. O que se vê na frente de batalhas são apenas velhos, senhores de meia idade e idade avançada, 50, 55, 60 anos na frente de batalha. Alguém com essa idade não tem vigor para escalar, para subir, para fazer reconhecimento, para rastejar, para correr atrás do inimigo ou correr do inimigo. Ou seja, fato é que a Ucrânia já caiu de 4. Putin, com seu exército russo, está bombardeando a Ucrânia, subjugando e dominando a Ucrânia com o poder das suas armas. E tem um detalhe, senhoras e senhores. As armas que os russos estão usando para combater a Ucrânia não é arma moderna, não são armas modernas. São armas antigas do tempo da União Soviética. Quer dizer, eles estão descarregando aquele estoque de arma antiga, unindo o útil ao agradável. Eu até acredito que as armas modernas, que não são poucas, é um estoque fenomenal, está sendo guardados para uma possível dissuasão da OTAN e dos Estados Unidos, que tem a sede de atacar a Ucrânia. No início do conflito, esses países que compõem essas organizações, União Europeia, OTAN, Estados Unidos, ao invés de trabalhar diplomaticamente para trazer a Rússia para a mesa de negociação, eles criaram uma série de sanções jamais vistas contra a Rússia. O que aconteceu? A Rússia está sobrevivendo muito bem. E por incrível que pareça, a economia da Rússia, através do petróleo e o gás, cresceu. Ao invés de perder, cresceu. E essas medidas, essas muitas sanções, acabou atingindo quem? Atingindo o mundo, atingindo o Brasil, mas em especial a Europa, que depende do gás e do petróleo russo. Gás, petróleo, fertilizante e a agricultura da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia ou Belarus. A Europa está desfacelada. De uma maneira inconsequente, ela quis essa guerra, ela quis esse conflito, alimentou esse conflito, armou a Ucrânia perdeu a guerra, consequentemente, quem perdeu também? União Europeia e OTAN. Agora eles estão desesperados porque não sabem o que fazer, porque as várias sanções, estão atingindo em cheio a Europa. Muito menos insignificante que a Rússia.
E a população já começou a perceber que os seus líderes, os líderes desses países, fizeram besteira ao alimentar esse conflito. E cabeças já começaram a rolar. No início dessa semana, o presidente da Hungria foi destituído. Porque as medidas ali tomadas foi desastrosa para a economia daquele país, que hoje é o país mais pobre da Europa. No dia de hoje, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu renúncia. A mesma situação tende a seguir o presidente da Alemanha, da França, da Itália, da Holanda e outros países mais, sem contar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está balançando. A popularidade dele já caiu da casa dos 30%. É recorde, negativamente falando. Então todos esses líderes que fomentaram essa guerra estão caindo, um a um. Não tenho bola de cristal, não sou cientista político, o que eu sou é curioso de acompanhar os fatos. O próximo a cair, escreva aí, escrevam, vai ser o presidente da Alemanha. A população da Europa está empolvorosa, insatisfeita, revoltada, porque acabaram de sair de uma pandemia, né? Saíram de uma pandemia em que esses mesmos homens, esses mesmos líderes, pregou ao seu povo ficar em casa, ou fique em casa. Como se não bastasse, ao sair dessa pandemia, eles fomentaram esse conflito. Na Rússia, Vladimir Putin está morrendo de rir. Está morrendo de rir. Enquanto isso, esses líderes vão caindo um a um. Quem me vê falar assim vai achar que eu estou torcendo para a Rússia, ou para a União Europeia, ou para a OTAN, ou para a Ucrânia. Não, eu não faço torcida. O que eu faço da minha condição de leigo é análise. Análise. A OTAN foi derrotada pelos russos. A OTAN foi derrotada pelos russos. E hoje o presidente Vladimir Putin está muito mais aceito pela sua população do que antes do conflito. Enquanto isso, o Ocidente amarga essa derrota. Eu vi no dia de ontem o presidente da OTAN, o responsável, comandante da OTAN, querendo dar uma ordem para Vladimir Putin parar com a guerra, porque a guerra estava provocando uma crise alimentar no mundo. Na verdade, não é o conflito que está provocando essa crise alimentar, foi as sanções que eles inventaram de impor sem analisar as consequências. Minha amiga e meu amigo, o mundo hoje atravessa uma brutal crise e carência de líderes, de estadistas, homens de grandeza, homens sábios, que sentam numa mesa e sabem fazer diplomacia. No passado distante, para ser mais preciso, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia tinha Stalin. A Inglaterra tinha Winston Churchill. O Brasil tinha Getúlio Vargas. A França tinha Charles de Gaulle. Os Estados Unidos tinha Roosevelt. Eram homens grandes, estadistas, que quando falava, todo mundo parava para ouvir. Hoje, olha só o que temos, senhoras e senhores. Olha só o que temos. Justin Trudeau, do Canadá. Camarada completamente infantil, de ideologia esquerdista. Aí vamos para os Estados Unidos. Joe Biden. Um senhor que já passou da casa dos 80 anos,
Não que eu tenha nada contra o ancião, muito pelo contrário, o ancião ele pode contribuir muito com a sua experiência. A questão é que esse ancião já está senil. Até um bom dia é escrito num papelzinho para ele ler. E ele às vezes quer se mostrar vigoroso, quer dar umas corridinhas, cai, fazendo graça. Na França nós temos Macron. Macron. Na Inglaterra, graças a Deus, está indo embora hoje, Boris Johnson. O mundo carece de líderes grandes. É por essa razão que está tendo esse conflito. É por essa razão que durante a pandemia, esses camaradas decretaram fecha tudo. É por essa razão, é por existência desses líderes que hoje o mundo vive uma crise alimentar. Diga-se de passagem, aqui no Brasil reclama-se do alimento com altos preços. Triste são os países da Europa que têm dinheiro, mas não tem alimento para comprar. Eu sou do seguinte princípio. Entendo que o Brasil precisa criar parcerias comerciais com países que nos respeitam. Se há países ou bloco de países que ameaça o tempo todo a nossa soberania, é a Alemanha, é a França, é a Inglaterra, é o Canadá, é a Holanda, é a Dinamarca e os Estados Unidos. Os países ocidentais, esses estão o tempo todo falando em internacionalização da Amazônia, ou seja, desrespeitando a nossa soberania, querendo tomar um território que é nosso, sobre o argumento que não se procede. Eles acabaram com a mata deles, agora querem alegar que estão querendo internacionalizar a Amazônia para preservar a mata. Não, eles não querem a mata, eles não querem o que está em cima da mata, eles querem o que está debaixo da mata, debaixo da terra. As nossas riquezas minerais, riquezas essas que só nós brasileiros temos e podemos dar as cartas no mundo daqui para frente. Essa gente, esses países, esses blocos, é que nos ameaça. Quem não lembra de John Biden, durante a pandemia, falando que ia fazer uma doação de 20 bilhões de dólares para o Brasil investir na Amazônia, e que se o Brasil não fizesse o que eles queriam, algo iria acontecer, nos ameaçando. Nesse momento em que o mundo começa a se redesenhar politicamente e geograficamente, nós temos que jogar em todos os lados, mas com destaque para um. Nós temos que fechar parceria comercial, não é ideológica não. Países não têm relação de amizade, países se relacionam por interesses. E os amigos que nós queremos, entre aspas, amigos, entre aspas, ou seja, parceiros comerciais, que nos é importante, comerciais e diplomaticamente nesse instante, é Rússia, Índia, África do Sul e a China. Porque junto com o Brasil, eles compõem os BRICS, o bloco comercial que detém 30% da riqueza do planeta. É ali que o Brasil tem que estar. Eu já ouvi muito o presidente Bolsonaro dizer que ao invés de vender para a China, vender o Brasil para a China. Ao invés de vender os nossos produtos, vender o Brasil. Se vender o Brasil foi porque alguém vendeu. A coisa agora tem que ser diferente. E é nesses parceiros que a gente tem que pegar. Por exemplo, olha onde está a importância de termos ao lado a China e a Rússia. Porque as duas, elas fazem parte do Conselho Permanente da ONU, que são compostos de 5 países: Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra e França. E toda a votação que se faz ali só vale se tiver unanimidade. 5 votos a favor ou 5 votos contra. E é importante que a gente esteja próximo desses 2 países,
Porque se tentar alguma coisa contra o Brasil, como já tentaram, esses países podem vetar. Teve 2 países que apresentaram uma proposta na ONU para internacionalizar a Amazônia. Irlanda e um paizinho que eu não me lembro o nome agora, da África. E a coisa só não avançou porque a Rússia não permitiu, falando que a Amazônia pertence aos brasileiros e que deveriam respeitar a nossa soberania. Então nós temos que analisar bem de onde é que veio o perigo. A Europa, que se diz civilizada, está sempre criando problemas para o mundo. É a Guerra dos Balcãs, é a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial, sempre eles, que se dizem civilizados, têm o hábito de subjugar os demais povos, escravizar, com a sua mente colonialista. E nós não podemos ser românticos nessas horas. Se eles querem guerra, nós vamos vender o aço. Se eles estão passando fome, nós vamos vender a comida. Se eles querem se matar no conflito, vamos vender caixão. Nós brasileiros temos que parar com esse romantismo, esse discurso romântico. Porque senão o Brasil só vai ser grande no mapa, territorialmente. Mas diplomaticamente vai ser sempre um anão, porque pensa que é grande, mas quer se dizer grande, mas pensa pequeno. E outra coisa, só para finalizar essa toada, nós vamos perder a Amazônia. Cedo ou tarde, nós vamos perder a Amazônia. A OTAN, para sobreviver e mostrar força, tendo em vista que ela foi derrotada pela Rússia, ela vai se virar para o lado do Brasil, para a Amazônia. E a única forma de nós não perdermos a nossa soberania, não perdermos a nossa Amazônia, é fazendo aquisição da bomba atômica. Aí alguém diz, mas não pode porque a Constituição não permite. Muda-se a Constituição através de uma PEC. Ah, mas não pode porque o Brasil faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Saia do tratado. Armas nucleares não é arma de ataque, é arma de dissuasão. Se ela fosse boa, França, Inglaterra, China, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, Estados Unidos, não as teriam. Se eles têm, Israel, se eles têm, porque é importante. Cadê que alguém invade a Coreia? Não invade. Cadê que alguém invade Israel? Não invade. Por que a OTAN não invadiu a Rússia? Tem armas atômicas. É isso que o Brasil precisa fazer. Se quiser ser visto como um grande país, é preciso ter bomba atômica. Não para atacar, mas para se defender. Arma de dissuasão. E o Brasil está na contramão da realidade. E o Brasil tem tudo para fazer a bomba atômica. O Brasil tem a matéria-prima que é o urânio. O Brasil tem cientistas fantásticos nessa área. O Brasil tem 3 usinas nucleares. Angra 1, Angra 2, já em construção e funcionamento, e Angra 3, preste a ser concluída. Temos a receita para fazer a bomba atômica, que na década de 70 nós estávamos desenvolvendo a bomba atômica numa parceria com a Alemanha. Para fazermos a bomba atômica não demanda tempo, temos tudo para fazer a bomba atômica. Aí sim, nós seremos uma grande nação. Aí eu quero ver um paizinho de meia pataca, com líderzinho de merda, igual Macron lá da França, falar que a Amazônia pertence ao mundo. Por que eles não falam que o Alasca, território dos Estados Unidos, pertence a eles? Por que eles não falam que Moscou pertence a eles? Por que eles não falam que Pequim pertence a eles? Bomba atômica. Minha amiga e meu amigo, esse conflito está nos ensinando. E graças a Deus nós temos o grande líder que é Jair Messias Bolsonaro, que soube se conduzir diante desse conflito, não tomando partido.
não tomando partido, fazendo aquilo que é uma característica marcante do Brasil, ficar na neutralidade e optar pela paz. Deixa os europeus para lá, porque eles gostam de guerra. Eles são inábeis, são subjugadores, se acham seres superiores e adoram escravizar o mundo. Essa guerra não é nossa, é deles. Embora a gente esteja sofrendo as consequências. Repito, se eles querem a guerra, deixa eles guerrear. Enquanto eles choram, a gente vende lenço. Enquanto eles se matam, a gente vende caixão. Enquanto eles estão com fome, provocando a própria fome deles, a gente vende comida. E vão fazer desse país um grande país. O Brasil tem que ser grande, não apenas geograficamente, mas diplomaticamente também. Chega de ser um anão diplomático. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.